O vazio do espaço se estendia além das janelas reforçadas da estação orbital Epsilon. Não era um vazio comum, daqueles que os livros descreviam como negro e infinito. Era algo mais denso, como se o nada pressionasse contra o casco da estação, sussurrando promessas de esquecimento. A doutora Helena Vasquez flutuava na cabine de controle, os pés presos magneticamente ao piso, os olhos fixos no monitor principal. Seus dedos pairavam sobre o teclado hesitantes. A missão era simples: monitorar anomalias no cinturão de asteroides além de Marte, coletar dados, enviar relatórios, voltar para casa em 6 meses. Tudo seguia o protocolo. A estação Epsilon orbitava a Terra a 400 quilômetros de altitude, um ponto fixo em um mar de estrelas indiferentes. Helena havia sido escolhida por sua precisão, sua capacidade de lidar com o isolamento sem perder o foco. Aos 38 anos, ela já havia passado 2 missões anteriores sozinha, registrando variações climáticas lunares e fluxos de partículas solares. O silêncio era seu companheiro constante, quebrado apenas pelo zumbido baixo dos sistemas de suporte à vida e pelo ocasional bip de um sensor. Ela gostava disso. O espaço não mentia, não como as pessoas na Terra. Naquela manhã, ou o que passava por manhã no ciclo artificial de 24 horas, Helena iniciou o procedimento padrão. Verificou os painéis solares, calibrando os ângulos para maximizar a captação de energia. O ar reciclado cheirava a metal e ozônio, um aroma que se tornara reconfortante. Ela ajustou o fone de ouvido, conectando-se ao centro de controle em Houston. A comunicação levava 3 segundos para ir e voltar, um atraso que tornava as conversas um pouco desconectadas, como falar com um eco. Bom dia, Epsilon. Aqui é o controle. Tudo nominal por aí? Veio a voz de Mark, o engenheiro de turno. Sua entonação era sempre a mesma. Calma, profissional, como se estivesse discutindo o tempo em uma cafeteria. Nominal controle. Sensores estáveis, iniciando varredura orbital agora, respondeu Helena, sua voz ecoando levemente no capacete invisível do microfone. Ela ativou o telescópio de alta resolução, apontando-o para o setor 22O, uma região do espaço profundo marcada por detritos antigos de missões falhadas. Era rotina, nada além de rochas girando em padrões previsíveis. Os dados começaram a fluir. Gráficos de trajetórias, espectros de luz, medições de radiação. Helena observava os números dançarem na tela, traçando linhas que faziam sentido. Até que não fizeram. Foi sutil. Um pico isolado no espectrômetro, uma frequência que não correspondia a nenhum asteroide conhecido. Ela piscou, inclinando a cabeça. Talvez um erro de calibração. Recalibrou o instrumento e rodou a varredura novamente. O pico reapareceu, mais nítido dessa vez. Não era radiação solar, não era eco de um satélite terrestre, era algo orbitando, lento, circular. Controle, estou vendo uma anomalia no setor 22O. Frequência não identificada, pode ser interferência? Disse ela, mantendo a voz neutra. Não queria soar alarmada, não ainda. A resposta demorou os 3 segundos habituais. Mais um pouco. Recebendo os dados agora, Epsilon. Analisando, mantenha a posição. Helena esperou, flutuando em silêncio. Seus olhos vagaram para a janela. A terra girava lá embaixo, um mármore azul salpicado de nuvens, distante e intocável. Quantas pessoas olhariam para cima agora, imaginando sua solidão? Ela balançou a cabeça, afastando o pensamento. Foco. Sempre foco. Os minutos se arrastaram. O zumbido dos sistemas preenchia o ar, um ruído branco que mascarava qualquer outra coisa. Helena verificou os logs manualmente, traçando o sinal de volta à fonte. Ele emanava de um ponto fixo a 5 milhões de quilômetros além da órbita de Vênus. Não era um cometa. Não era lixo espacial. Era deliberado, como se algo estivesse transmitindo. Ok, Epsilon. Veio a voz de Mark finalmente.
com um tom ligeiramente mais tenso. Os dados chegaram. É interessante. A NASA está classificando isso como inconclusivo por enquanto. Não se preocupe, vamos rodar simulações aqui embaixo. Continue monitorando. Inconclusivo. A palavra pairou no ar como uma névoa. Helena franziu a testa. Inconclusivo significava o quê? Um glitch, uma nova fonte de energia. Ou algo que eles não queriam nomear ainda. Ela assentiu para si mesma, mesmo que ninguém pudesse ver. Entendido o controle, monitorando. Desconectou o áudio e se permitiu flutuar livremente por um momento, girando devagar na microgravidade. A estação era seu mundo. Corredores estreitos, painéis piscando em tons de verde e âmbar, o cheiro eterno de circuitos aquecidos. Ela havia treinado para isso. Isolamento não era problema, mas agora, com o sinal pulsando na tela, um dado orbital sem explicação, o silêncio parecia mais pesado, como se o espaço estivesse ouvindo. Helena voltou ao monitor, ampliando a imagem. O telescópio capturou uma forma vaga, um borrão contra o fundo estrelado. Não era nítido o suficiente para identificar. Podia ser uma rocha, podia ser nada. Mas o sinal persistia, uma onda baixa que vibrava nos alto-falantes, quase inaudível. Ela ajustou o filtro, tentando limpar a interferência. Por um instante, o borrão se moveu. Lento. Demasiado lento para um asteroide natural. Seu coração acelerou, um batimento solitário no peito. Ela congelou, os olhos fixos na tela. O movimento parou. Talvez ilusão óptica. Talvez o giro da estação, mas o dado orbital continuava, classificado como inconclusivo pela NASA, e no fundo de sua mente uma dúvida se instalou. E se aquilo não fosse um erro? E se fosse algo olhando de volta? O dia prosseguiu em rotina forçada. Helena registrou os dados, enviou os pacotes para Houston, comeu sua ração de proteína reidratada, um mingau sem graça que engolia sem saborear. O sinal no setor 22U não mudou. Pulsava, constante, como uma respiração distante. Ela evitou a janela principal, focando nos instrumentos secundários. Verificou o oxigênio, 98% de capacidade. Energia, estável. Comunicação, nominal, apesar do atraso ocasional que agora parecia intencional. À noite, o ciclo de luzes diminuindo para simular escuridão, Helena se deitou na cabine de dormir, o corpo preso por correias para não flutuar. O zumbido dos sistemas era um berço mecânico, mas o sono não veio fácil. Seus pensamentos giravam em torno do dado, inconclusivo. O que eles não estavam dizendo? Na Terra, equipes de analistas debatiam, provavelmente. Aqui, ela estava sozinha com o vazio. Um bip suave a acordou horas depois. Não era alarme. Era o sensor de proximidade, registrando uma variação mínima na órbita da estação. Nada grave, apenas um ajuste natural. Mas Helena se sentou, o coração disparando novamente. Olhou para o monitor. O sinal de 22U ainda lá, pulsando, esperando. Se você está sentindo esse frio na espinha, como Helena no silêncio da estação, inscreva-se no canal para não perder as próximas partes dessa jornada pelo desconhecido. Ela respirou fundo, forçando a calma. Amanhã mais dados, mais respostas, ou mais perguntas. O espaço não perdoava erros, e algo lá fora parecia saber disso. Helena acordou com o ciclo de luzes se acendendo devagar, um amanhecer falso que tingia a cabine de um cinza pálido. O corpo ainda pesado do sono interrompido, ela se soltou das correias e flutuou até o console principal. O zumbido dos sistemas era o mesmo, constante como uma veia pulsando, mas o ar parecia mais denso, como se a estação respirasse junto com ela. Verificou os logs da noite. O sinal de 22U persistia, inalterado. Pulsos regulares, como um coração distante batendo no vazio. Ela ativou o telescópio novamente, ajustando o foco para o setor. A imagem se formou na tela, estrelas pontilhando o negro, e ali
O borrão, ainda vago, mas agora com uma borda que parecia irregular. Não era o formato liso de um asteroide. Helena inclinou a cabeça, os dedos traçando linhas invisíveis no ar. Podia ser a distorção da lente, ou algo se movendo, devagar demais para capturar em uma única imagem. Ela iniciou uma sequência de capturas, frames a cada 10 minutos. Paciência. Os dados não mentiam. Enquanto esperava, preparou o café sintético, uma gosma marrom que aquecia no compartimento térmico. Bebeu devagar, o gosto amargo se misturando ao ozônio. A terra brilhava pela janela lateral, um globo azul girando preguiçoso. Quantos quilômetros agora? 400 mil, sempre os mesmos, mas o isolamento pesava diferente hoje. Como se o espaço entre ela e o planeta tivesse se esticado, tornando o mundo lá embaixo uma memória distante. O fone de ouvido bipou. Hora de relatar. Controle aqui Epsilon. Iniciando transmissão de dados noturnos. Anomalia em 22O estável. Nenhuma variação. A resposta veio após os 3 segundos, mas com um eco estranho, como se a voz de Mark fosse engolida por camadas de estática. Recebido, Epsilon. Analisando. Espere, há um atraso no uplink. Tente novamente. Helena franziu a testa. Atraso? Os satélites de relay estavam nominais. Ela reconectou, enviando o pacote manualmente. Os segundos se esticaram. 1 minuto. 2. O silêncio no fone era absoluto, quebrado apenas pelo ruído branco da respiração dela. Finalmente. Ok, dados recebidos. A NASA quer mais resolução. Aumente o zoom no setor. Mas cuidado com o consumo de energia. Cuidado. A palavra pairou. Por quê? Helena assentiu para o vazio. Entendido. Aumentando resolução agora. Ela ajustou os parâmetros, o telescópio girando com um gemido baixo nos mecanismos. A imagem se ampliou, pixels se rearrumando. O borrão ganhou contornos, uma forma alongada como um cilindro torcido, flutuando contra o fundo estrelado. Não girava como detritos normais. Estava orientado, como se apontasse para a Terra ou para a estação. Seu estômago se contraiu. Ilusão. Distância distorcia tudo. Os frames sequenciais confirmaram. Entre o primeiro e o segundo, a forma havia se inclinado. 1 grau, talvez 2. Lento, deliberado. Helena pausou a gravação, rebobinando. Olhou de novo. Sim, movimento. Não era vento solar empurrando, era algo se ajustando. Controle. Movimento detectado no objeto de 22O. Trajetória não natural. Solicito análise prioritária. O atraso agora era maior. 4 segundos. 6. A estática chiou no fone. Um som que parecia sussurrar. Epsilon. Dados chegando. Fique calma, pode ser refração. Estamos rodando modelos. Calma. Helena flutuou para trás, os pés se soltando do piso. Seus olhos voltaram para a janela. O espaço lá fora era imóvel, um mar congelado. Mas ela sentia olhos, não visíveis. Sensação na nuca, como um toque fantasma. Sacudiu a cabeça. Fadiga. Isolamento jogava truques. Ela havia lido os manuais. Alucinações auditivas, visuais, eram comuns após semanas. Mas isso era só o 3º dia da anomalia. Decidiu uma verificação manual. Deslizou pelos corredores da estação, o corpo girando levemente na microgravidade. O módulo de sensores ficava no anel externo, onde o casco fino separava o interior do vácuo. O ar ali era mais frio, os painéis emitindo um brilho azulado. Ela acessou o console secundário, calibrando os detectores de partículas. Tudo nominal. Até o espectrômetro interno registrar um eco do sinal de 22O. Fraco, mas presente. Como se o objeto estivesse respondendo, ou ecoando. Um bip suave a alertou. Não do console, do comunicador pessoal, preso ao pulso. Uma mensagem de texto de Houston. Mantenha distância. Não aproxime telescópio. Anomalia classificada inconclusiva. Aguarde instruções.
Distância, a estação não se movia. Helena digitou de volta. Entendido. Mas o movimento é real. Frames anexados. Nenhuma resposta imediata. O silêncio se instalou, pesado como chumbo. Ela voltou à cabine de controle, o coração batendo em ritmo irregular. Sentou-se, ou melhor, se fixou, e ampliou a imagem final. A forma agora mostrava uma protuberância, algo como uma antena curva, apontando na direção dela. Parcialmente visível, o resto perdido na resolução baixa. O que era aquilo? Uma sonda perdida. Uma relíquia alienígena? A mente dela girava com possibilidades, cada uma mais improvável. O dia se arrastou em verificações repetidas. O sinal pulsava, agora com variações sutis, picos que coincidiam com os ciclos de luz da estação. Como se reagisse à atividade dela. Helena evitou pausas longas, trabalhando sem parar. Comeu de pé, o mingau frio agora. O zumbido dos sistemas parecia mais alto, mascarando sons imaginários. Um rangido no casco, expansão térmica, nada mais. À tarde o fone bipou novamente. Epsilon, aqui controle. Instruções. Isole o setor 22O nos sensores. Não transmita mais frames visuais. Foco em dados espectrais apenas. Por quê? Helena hesitou. Razão para o isolamento. Atraso, estática. Protocolo de segurança. Inconclusivo significa potencial risco. Continue monitorando. Risco. A palavra ecoou. Ela cumpriu, isolando os canais, mas o sentimento persistia, observada. O espaço, outrora neutro, agora parecia vivo, esperando um erro, um deslize na rotina. Quando o ciclo de escuridão começou, Helena se deitou cedo. As correias aprenderam, mas o sono veio fragmentado. Sonhos de formas se movendo devagar, antenas se estendendo como dedos. Acordou suando, o ar reciclado úmido contra a pele. Olhou o monitor, o sinal ainda lá, pulsando. E agora um novo padrão, uma sequência que parecia codificada, não aleatória, como uma mensagem. Ela congelou na cabine, o que responderia, ou pior, o que aquilo esperava dela. O vazio pressionava, e pela primeira vez, Helena se perguntou se o isolamento era mesmo parte do plano, ou se algo lá fora havia mudado as regras. Helena se ergueu da cabine de dormir, o corpo ainda preso nas correias que rangiam levemente na microgravidade. O ciclo de luzes piscava em um amanhecer forçado, tingindo os painéis de um laranja fraco, como sangue diluído. Seu pulso acelerava, ecoando o sonho que se dissipava, formas alongadas se estendendo no vazio, tocando o casco da estação com dedos invisíveis. Ela soltou as amarras e flutuou até o console, os pés se fixando magneticamente por instinto. O zumbido dos sistemas era o mesmo, mas agora carregava um tom mais grave, como um sussurro prolongado. O monitor exibia o sinal de 22O, pulsando em um ritmo que não era mais aleatório. Sequências curtas, pausas longas. 1, 2, silêncio. 3, 4, silêncio mais longo. Helena inclinou a cabeça, os olhos estreitados. Não era ruído cósmico. Parecia intencional, como um código binário antigo, mas distorcido pela distância. Ela ativou o software de análise, linhas de dados dançando na tela em padrões verdes. O programa rodou por minutos, processando frequências que variavam em harmonia com os ciclos da estação. Como se respondesse à luz. À presença dela. Controle aqui Epsilon, murmurou ela no fone, a voz baixa para não quebrar o silêncio da cabine. O sinal evoluiu, padrões sequenciais detectados, possível codificação, enviando amostra. O atraso veio, agora estendendo-se para 8 segundos. Estática chiou, um som que parecia se infiltrar nos ossos. Recebido, Epsilon. Analisando aqui. Não interaja. Mantenha isolamento nos sensores. Interaja? A palavra a congelou, como se aquilo pudesse ouvir. Helena desconectou o áudio e se permitiu flutuar livremente, girando devagar no ar confinado.
A estação era um casulo de metal, 12 metros de diâmetro no módulo principal, corredores que se curvavam como veias. Ela havia mapeado cada centímetro em treinamento, mas agora os cantos pareciam mais escuros, sombras alongadas pela luz artificial. O ar reciclado carregava um leve cheiro de ozônio, misturado a algo novo. Umidade? Não. Imaginação. Voltou ao console, resistindo ao impulso de ampliar a imagem visual. Houston havia proibido foco em espectrais, mas a curiosidade roía, um erro humano sob pressão. Seus dedos pairaram sobre o teclado. Apenas um olhar rápido. Ela ajustou o telescópio em modo passivo, sem transmissão, e o feed apareceu. A forma alongada no setor 22O, agora mais definida na borda inferior. Uma protuberância se movia. Não, ondulava, como uma membrana pulsando devagar. Parcialmente visível, o resto engolido pelo brilho das estrelas distantes. Não era mecânico. Parecia orgânico, respondendo a algo invisível. Seu estômago se revirou. Helena pausou o feed, o coração martelando no peito. Ilusão óptica, refração de partículas. Mas o movimento coincidira com o pico no espectrômetro, um pulso que ecoou nos sensores internos da estação, como se aquilo soubesse que ela olhava. Ela desligou a tela, o quarto mergulhando em um cinza opaco. O silêncio se instalou, quebrado apenas pela respiração dela, rápida e superficial. Isolamento absoluto, sem equipe, sem saída. A missão era monitorar, não questionar, mas o medo existencial crescia, e se o erro fosse não ver? Preparou a ração do dia, barras de nutrientes que mastigou sem gosto, flutuando perto da janela lateral. A terra rodava lá embaixo, oceanos azuis e continentes verdes, um mundo vivo que ignorava sua solidão. Quantas conversas em Houston agora, debatendo o inconclusivo. Ela se sentia observada, não só pelo objeto, mas pelo vazio ao redor. O espaço profundo, outrora neutro, agora pressionava, como se respirasse em sincronia com o sinal. Um rangido sutil no casco. Expansão térmica, repetiu para si mesma. Nada mais. O fone bipou, uma mensagem de texto piscando no pulso. Epsilon, análise preliminar. Padrões não correspondem a fontes conhecidas. NASA mantém classificação inconclusiva. Reduz a atividade no telescópio para economizar energia. Relate qualquer variação sensorial. Sensorial. A palavra a inquietou. Eles sabiam de algo. Helena digitou de volta. Variações detectadas nos sensores internos. Eco do sinal. Nenhum impacto estrutural. Enviou e esperou. O atraso se alongou. Minutos agora. Estática no áudio como um sussurro indecifrável. Finalmente monitore de perto. Se piorar, inicie protocolo de quarentena. Quarentena? Para uma estação em órbita? Ela flutuou para o módulo de suporte à vida, verificando tanques de oxigênio e filtros. Tudo nominal. 97% de capacidade. Ar limpo. Mas o eco persistia nos monitores secundários, um pulso fraco que vibrava nos alto-falantes, quase inaudível. Ela ajustou o volume, silenciando-o. O silêncio que seguiu era pior, um vácuo auditivo que amplificava os pensamentos. Erro humano, pressão. O que se ela interpretasse errado? O que se o objeto reagisse a ela? Decidiu uma caminhada pelo anel externo para clarear a mente. Deslizou pelos corredores, o corpo girando levemente, mãos tocando as paredes frias. O módulo de observação era o mais isolado, uma cúpula de vidro reforçado com vista para o infinito. Lá, o zumbido era mais baixo, o ar mais rarefeito. Ela se fixou na escotilha e olhou para fora. Estrelas fixas, o borrão distante de 22U invisível a olho nu. Mas a sensação veio forte, observada, como se olhos invisíveis a perfurassem do escuro. Não paranoia, instinto. Um bip no comunicador a trouxe de volta. Controle para Epsilon. Urgente. Detectamos flutuação na sua órbita.
Ajuste thrusters manuais. Possível interferência do setor 22O. Interferência. Helena correu, flutuou rápido, de volta ao console principal, ativando os controles de propulsão. A estação tremeu levemente, um gemido nos mecanismos enquanto corrigia o curso. O monitor mostrou desvio de 2 graus, mínimo, mas suficiente para alertar. Coincidira com o último pulso do sinal. Como se aquilo a empurrasse, testando limites. Ela se fixou na cadeira, suor frio na testa. A forma parcialmente visível na memória agora parecia mais real. Uma presença que reagia à consciência dela. O medo do desconhecido se instalava, camadas de dúvida. Era acidente? Intenção. O isolamento amplificava tudo, transformando rotina em ameaça. O espaço não era vazio, estava vivo esperando o próximo erro. O ciclo de luz diminuiu, mergulhando a cabine em sombras. Helena evitou deitar, optando por vigília no console. O sinal pulsava, sequências evoluindo, pausas que pareciam perguntas. Ela não respondeu, mas no fundo sabia. O inconclusivo havia se tornado pessoal. Algo lá fora observava. E talvez, só talvez, ela começasse a responder sem querer. Se esse pulsar distante está ecoando em você como em Helena, inscreva-se no canal para mergulhar mais fundo no mistério de 22U. A noite se estendeu. O zumbido dos sistemas um lembrete constante. Helena verificou os logs uma última vez. O eco interno havia cessado, mas a sensação permanecia. Algo se aproximava, devagar, invisível na maior parte. Não explicado, nunca totalmente. E o vazio agora sussurrava seu nome. Helena flutuava na cabine de controle, os olhos fixos no monitor que piscava em tons de verde fraco. O ciclo de escuridão se prolongava, mas o sono era um luxo distante agora. O zumbido dos sistemas preenchia o ar como um pulso vital, sincronizado com o sinal de 22O que ecoava nos sensores. Sequências mais complexas agora. Pausas que se estendiam como respirações contidas, seguidas de picos curtos, quase interrogativos. Ela não tocava nos controles, não respondia. Mas o objeto parecia saber, ajustando seu ritmo ao dela. Ou era a mente dela projetando padrões onde não havia? O ar reciclado saía mais frio dos dutos, um sopro que roçava a pele exposta dos braços. Helena ajustou o traje, o tecido sintético colando úmido à nuca. Isolamento absoluto, sem turnos para trocar, sem vozes além do ocasional bip do fone. A terra, pela janela, era um ponto azul distante, girando em silêncio indiferente. Quantos dias agora? O tempo se dissolvia na microgravidade, ciclos artificiais perdendo o sentido. Ela verificou o relógio, 72 horas, desde a anomalia inicial. Inconclusivo. A palavra da NASA ecoava como um mantra vazio. Um rangido sutil veio do casco, um som que ela atribuíra à expansão térmica antes. Agora, parecia deliberado, como unhas arranhando metal fino. Helena congelou, o corpo tenso na fixação magnética. Olhou ao redor. Painéis estáveis, luzes nominais, nada fora do lugar. Mas o sensor de vibração piscou. Uma oscilação mínima, 0,1 Hz, coincidindo com o último pulso do sinal. Como se o vazio respondesse testando a integridade da estação. Erro humano. Ignorar ou investigar. Ela optou pelo meio termo, ativando o scanner estrutural. Linhas de dados fluíram, integridade 99,8%, nominal. Mas o rangido veio de novo, mais próximo do anel externo. Controle aqui, Epsilon, sussurrou ela no fone, a voz rouca de desuso. Vibrações no casco detectadas, correlacionadas ao sinal de 22O. Solicito confirmação orbital. O atraso se estendeu para 10 segundos, estática chiando como um riso abafado. Recebido, Epsilon, verificando. Sua órbita está estável. Pode ser ressonância induzida.
Monitore, mas não ative protocolos de emergência sem confirmação. Ressonância induzida, palavras que soavam como eufemismos. Helena desconectou, flutuando para o corredor principal. O módulo de inspeção ficava a 10 metros, uma escotilha que levava ao exterior virtual, câmeras e sensores que simulavam uma caminhada espacial sem o risco do vácuo. Ela se fixou no console, ativando as feeds externas. Imagens granuladas apareceram. O casco prateado da estação contra o negro infinito. Painéis solares estendidos como asas imóveis. Tudo quieto, até que uma sombra passou. Não, um borrão na borda da câmera. Algo alongado se movendo devagar além do campo de visão. Seu pulso acelerou. Rebobinou o feed. Lá, uma forma parcial. Uma silhueta curva que eclipsava uma estrela por frações de segundo. Não era detrito. Movia-se com propósito, paralela à órbita, a 500 quilômetros agora, mais perto do que antes. Parcialmente visível, o contorno sugeria extensão, como tentáculos se retraindo no escuro. Helena pausou a imagem, ampliando. Pixels borrados revelavam texturas irregulares, não metálicas, pulsando levemente. Orgânico? Artificial? Impossível compreender por completo. O medo existencial apertou o peito. Aquilo reagia à consciência dela, aparecendo só quando olhava. Ela desligou o feed, o quarto mergulhando em silêncio opressivo. O isolamento se tornava hostil, gradual e silencioso. Sem saída, sem aliados. A mente girava. E se o erro fosse não relatar? Ou relatar e atrair mais atenção? Helena voltou ao console principal, os dedos trêmulos sobre o teclado. Enviou os frames isolados, texto apenas. Movimento visual detectado. Proximidade aumentada. Classificação. A resposta demorou minutos, estática preenchendo o fone como um véu. Epsilon, dados recebidos. NASA confirma inconclusivo. Não amplie visualizações. Foque em espectrais. Possível. Fenômeno natural não catalogado. Fenômeno natural. A dúvida corroía. Helena flutuou para a janela principal, resistindo ao impulso de olhar diretamente para 22O. O espaço lá fora era um abismo. Estrelas fixas como olhos indiferentes. Mas a sensação de ser observada intensificava, um formigamento na pele, como se presenças invisíveis pressionassem o vidro. Ela se afastou, preparando uma ração. Proteína reidratada que engoliu sem mastigar, o gosto metálico se misturando ao pavor. O zumbido dos sistemas agora parecia ecoar o pulso externo, uma sinfonia involuntária. Decidiu uma verificação nos sistemas de suporte. Deslizou pelo corredor, o corpo pesado apesar da gravidade zero. O módulo de vida era o coração da estação. Tanques de água, filtros de ar, o gerador que mantinha tudo vivo. Tudo nominal à primeira vista, mas o medidor de partículas mostrou traços, íons estranhos, não solares, infiltrando-se devagar. Como se o sinal de 22U vazasse, tornando o ambiente hostil de dentro para fora. Helena ajustou os filtros, mas o eco persistiu nos sensores, um pulso que vibrava no piso sob seus pés fixos, um bip urgente no comunicador, mensagem de texto de Houston. Epsilon. Detecção de anomalia interna. Isole módulos não essenciais. Economia de energia crítica. Anomalia interna. Seu estômago se contraiu. Ela cumpriu, desligando luzes secundárias, o quarto escurecendo em camadas de sombra. O silêncio que seguiu era palpável, amplificando cada respiração. Isolamento absoluto agora parecia uma armadilha, o erro humano à espreita em cada decisão. O que se ela desligasse o errado? O que se o objeto usasse isso para se aproximar mais? Flutuou de volta à cabine de controle, o monitor principal, o único brilho. O sinal evoluía, sequências que mimetizavam os bips da estação como uma imitação sutil. Ela não tocou. Mas o rangido veio de novo, mais insistente, do casco próximo à cúpula de observação. Helena hesitou.
o medo psicológico se entrelaçando ao existencial. E se aquilo fosse compreensível, mas tarde demais? A forma parcialmente visível na memória agora assombrava. Uma presença que alterava sua percepção. O espaço não era vazio, era um observador paciente. O fone chiou estática pura, sem voz. Desconexão? Ela reconectou, mas o atraso era infinito agora, um vácuo comunicacional. Sozinha de verdade. O pulso no monitor acelerou, coincidindo com seu coração. Algo se movia lá fora, devagar, invisível na maior parte, mas tocando os limites da realidade dela. A espera se tornava insuportável, a antecipação um peso que dobrava o ar. Helena se fixou na cadeira, olhos no vazio da tela. O inconclusivo havia se infiltrado, e o próximo erro poderia ser o último. Se essa proximidade invisível está apertando seu peito como o de Helena, inscreva-se no canal para sentir o pulsar se intensificar no próximo capítulo. A escuridão do ciclo se aprofundava, mas ela não piscava. O zumbido continuava, um aliado incerto. Algo observava, esperava. E no silêncio, o medo crescia, camadas sobre camadas, sem fim à vista. Helena permanecia fixada na cadeira do console, o corpo rígido na microgravidade, como se o peso invisível do vazio a ancorasse. O ciclo de escuridão se arrastava, as luzes de emergência emitindo um brilho âmbar fraco que mal dissipava as sombras nos cantos da cabine. O zumbido dos sistemas era agora um ronco baixo, irregular, como se a estação respirasse com esforço. O sinal de 22 pulsava na tela, sequências que se alongavam em pausas intermináveis, ecoando o silêncio entre os bips. Ela não piscava. Não desde o último rangido no casco, que viera do módulo de observação, ecoando como um chamado distante. O ar saía gelado dos dutos, um fluxo que roçava a pele como dedos frios. Helena ajustou o colarinho do traje, mas o frio era interno agora, um aperto no peito que o isolamento amplificava. Sozinha. Completamente. A desconexão com Houston persistia. O fone um peso morto no ouvido, preenchido apenas por estática que sussurrava padrões indecifráveis. Erro humano. Reconectar ou esperar. Ela optou pela espera, os olhos fixos no monitor. O pulso externo acelerava, coincidindo com o batimento dela, como se aquilo mapeasse sua presença, sua dúvida. Um tremor sutil percorreu o piso, vibração que os sensores registraram como 0,3 Hz agora. Não era ressonância. Era algo se aproximando, devagar, tocando os limites da órbita. Helena ativou o feed externo com hesitação, as câmeras do anel principal piscando a vida. Imagens granuladas, o casco reluzente contra o negro, painéis solares imóveis como ossos expostos. Lá, na borda do quadro, uma sombra se formou. Não um borrão rápido, mas uma extensão lenta, curvando-se para dentro do campo de visão. Parcialmente visível, uma silhueta alongada que eclipsava o brilho de uma estrela distante. Contornos irregulares, pulsando como veias sob uma pele invisível, estendendo-se em direção à estação. Não mecânica, não compreensível, como se reagisse ao olhar dela, ganhando forma só por um instante. Seu coração martelou, um eco no peito confinado. Helena pausou o feed, mas a imagem queimava na retina. Aquela protuberância ondulando, testando o vácuo, talvez sentindo o calor residual do casco. O medo psicológico se entrelaçava ao existencial. E se aquilo fosse o erro dela, o monitoramento que o atraíra? O isolamento absoluto transformava cada sombra em ameaça, cada silêncio em julgamento. Ela flutuou para trás, os pés se soltando, girando devagar no ar rarefeito. A cabine parecia menor, paredes se fechando como um punho lento. O cheiro de ozônio se misturava a algo acre, suor e circuitos sobrecarregados. Decidiu uma verificação final nos sistemas vitais.
Deslizou pelo corredor, o corpo impulsionado por mãos nas alças, evitando olhar para as escotilhas laterais. O módulo de suporte à vida era um casulo úmido agora, tanques de oxigênio emitindo um sibilo baixo. Os medidores piscavam, 94% de capacidade, partículas estranhas, infiltradas em níveis crescentes. Íons que dançavam em padrões do sinal, tornando o ar hostil de forma gradual, silenciosa. Helena ajustou os filtros manualmente, dedos trêmulos nos válvulas. Um rangido veio de novo, mais próximo, como se algo arranhasse do lado de fora, respondendo ao toque dela. Ela congelou, o pulso ecoando nos ouvidos. Imaginação? Ou o desconhecido se manifestando, invisível na maior parte, mas tocando o tangível? Voltou à cabine de controle, o fone bipando de repente, uma mensagem de texto piscando no pulso após horas de silêncio. Epsilon. Reconexão parcial. Anomalia interna confirmada. Inicie desligamento sequencial de módulos. Priorize sobrevivência. NASA classifica 22O como uma persistente. Evacuação não viável. Persistente. A palavra a acertou como um soco, não inconclusivo mais. Algo real aproximando-se. Helena digitou de volta, as letras borradas pelo suor. Proximidade visual detectada. Vibrações no casco. Instruções? Enviou, mas o atraso era um abismo agora. Estática pura engolindo qualquer resposta. O monitor principal tremeu. O sinal de 22O evoluindo em uma cascata de picos. Sequências que mimetizavam os comandos dela como uma resposta distorcida. Ela não tocou nos controles. Não podia. O erro seria interagir, dar forma ao invisível. Em vez disso, flutuou até a janela principal. O vidro reforçado, uma barreira fina contra o infinito. O espaço lá fora era um véu negro, estrelas pontilhando como olhos indiferentes. Mas no canto da visão periférica, um movimento, uma silhueta parcial, distante, mas mais nítida, ondulando contra o fundo. Não se aproximava rápido, devagar, deliberado, como se esperasse que ela notasse, que duvidasse de si mesma. O medo de estar sendo observada se tornava certeza, uma presença que alterava a percepção. O vazio não era neutro, era consciente, reagindo à mente dela. Um alarme suave soou, luzes vermelhas piscando nos painéis. Desvio orbital, 0. 5 graus agora. Thrusters automáticos lutando para corrigir. A estação gemeu, um rangido prolongado que reverberou pelos corredores. Helena se fixou de volta à cadeira, ativando o manual Override. Propulsão ligou com um rugido abafado. O corpo dela pressionado contra as correias. O monitor mostrou a correção, mas o sinal externo pulsou em sincronia, como se aprovasse o esforço. Ou o desafiasse. Ela respirou fundo, o ar rarefeito queimando os pulmões. Isolamento sob pressão. Cada decisão, um risco. Cada pausa, uma rendição. O que se o próximo rangido rompesse o casco? O que se o objeto compreendesse sua solidão, usar-se-a como porta? O ciclo de luz começou a se acender devagar, um amanhecer falso que iluminava a cabine em tons pálidos. Helena verificou os logs. O eco interno havia se intensificado, partículas dançando nos filtros como poeira viva. Ela desligou módulos não essenciais. O silêncio se aprofundando, amplificando o zumbido residual. A forma lá fora, parcialmente visível em memória, assombrava, deixando perguntas. Origem, intenção, nunca totalmente entendido. O fone chiou uma última vez, voz fragmentada de Mark. Epsilon. Segure. Estamos. Inconclusivo. Volte. Estática engoliu o resto, uma desconexão final. Horas se arrastaram em vigília forçada. O sinal pulsava, mas enfraquecia agora como se recuasse, satisfeito com o toque, ou esperando o próximo ciclo. Helena flutuou imóvel, olhos no vazio da tela. A ameaça permanecia, invisível na maior parte, um sussurro no casco que poderia desaparecer ou retornar.
compreendida tarde demais? Talvez. O espaço profundo guardava seus segredos e ela, no coração do isolamento, era parte deles agora. O zumbido continuou, um eco eterno. Algo observava ainda, e o silêncio por fim respondia. Se esse final ambíguo deixa você flutuando no desconhecido como Helena, inscreva-se no canal para mais histórias que sussurram do vazio.